As Leis Dinâmicas da Oração. Livro de Catherine Ponder. Capítulo 6. A Oração de Decreto. Um homem de negócios certa vez satirizou: de fato, eu acredito no poder da oração. Eu oro todas as manhãs para a bolsa de valores subir. Percebendo isso ou não, este homem estava invocando a oração de decreto, apesar de ser particularmente de uma forma casual. Orações de decreto têm sido descritas como a manipulação do poder, e eu concordo com isso. Quando você sabe como orar de modo afirmativo, sem medo, através de orações de decreto, você sabe como fazer o manejo do poder, que pode guiar você vitoriosamente através de experiências na vida. Muitas bênçãos na vida não têm sido obtidas simplesmente porque você não tem pedido por elas de modo afirmativo. A afirmação ou a oração de decreto liberam o poder da mente subconsciente. O poder é liberado e pode agir e produzir frutos positivos. Orações de decreto, especialmente do tipo descrito no capítulo 7, atingem os níveis mais profundos da mente, que é a superconsciência, e geralmente liberam poderes milagrosos que estão dormentes lá. Saber sobre a simplicidade e o poder da oração de afirmação permite que você sinta uma sensação de segurança emocional e espiritual que nada mais pode oferecer. Desde que você saiba como usar as orações de decreto, nunca mais se sentirá sozinho ou indefeso. Você será armado com munição espiritual, com a qual poderá enfrentar os desafios da vida e se tornar um vencedor. Apesar de ter sido educada em uma família que ia à igreja, eu nunca soube realmente como orar até que eu aprendi sobre a oração de decreto. Subitamente foi como se eu tivesse descoberto um grande tesouro na terra, porque finalmente eu teria alguma coisa em que me apoiar para me dirigir pelos momentos bons e ruins da vida. Por várias décadas, eu tenho usado orações de afirmação para mim mesma e pelos outros. Eu tenho descoberto que você pode literalmente dinamitar o seu caminho de uma maneira sem limite, se você tiver força de vontade em falar palavras de verdade e de decreto. Suas graças aparecerão. As orações de decreto podem ser sua dinamite espiritual para remover barreiras que impedem suas graças em todas as áreas da sua vida. Uma vez, depois de eu ter servido como ministra convidada no templo da unidade do Caltron Club Plaza, Kansas, Missouri, o comentário principal sobre minha palestra foi: ela não é nada mais do que uma montanha de afirmações. Se a crença que você deposita no mal fosse consistentemente direcionada para a fé em Deus por pelo menos uma hora, isso seria suficiente para revolucionar a sua vida. Você pode começar a revolucionar sua vida através de orações de decretos afirmativos, os quais ajudarão você a enfatizar as graças na sua vida, chamando-as pelo nome. Suas palavras podem dissolver obstáculos e remover barreiras. As afirmações parecem ser a forma de oração que põe em movimento todo o poder de Deus. A palavra afirmar significa tornar firme, e as orações de afirmação ajudam você a tornar firme as graças da vida. A oração de afirmação é tão simples que lança para longe o sentimento geralmente associado com a oração, de mistério e complexidade. Essa simplicidade dissolve os bloqueios psicológicos aceitos sobre o fato da oração ser algo difícil. A oração de afirmação tem sido descrita como a ciência da oração ou o tratamento espiritual em tempos modernos. A Bíblia está repleta de orações de afirmação que eram conhecidas como decretos. Jó descreveu a simplicidade e o poder da afirmação quando prometeu: também determinarás algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Jesus usou o poder do decreto frequentemente para curar e fazer prosperar os seus seguidores. A oração do Senhor, em algumas traduções, como a de Fenton, é formada por uma série de afirmações. Os salmistas
amavam orações de afirmação e encheram seus salmos com elas. Um bom exemplo é o adorável Salmo 23. A histórica criação do Gênesis enfatiza o poder criativo do decreto com a frase: Deus disse, seja feito, e assim foi feito. Devido ao poder vibratório das palavras, o que quer que você decrete, é isso que você libera dentro de você mesmo e dentro do seu mundo. A palavra expressar e externar tem a mesma raiz significante. O que você expressar literalmente se torna uma parte externa do seu mundo. Afirmações do primeiro livro da autora. Estudos mostram que quase todos os pregadores bíblicos falavam em voz alta. Os historiadores assumem que isso era verdadeiro porque eles oravam diante de uma grande assembleia. De qualquer forma, os oradores bíblicos eram também oradores em voz alta porque os antigos conheciam sobre a dinâmica do som, que cada palavra falada tem um tremendo poder e que por certas disposições das palavras, tais como em um decreto afirmativo, uma tremenda força vibratória poderia ser colocada no invisível e afetaria profundamente a substância, produzindo resultados específicos. O poder da palavra falada foi usado para curar bem antes dos tempos bíblicos. Cânticos de decretos afirmativos eram usados em curas nos templos na Atlântida, Egito, Pérsia, Itália e Grécia, para trazer novamente a harmonia nas forças vibratórias do homem. No Oriente, o mantra yoga, ou salvação através de afirmações, era longamente praticado. O meu primeiro livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, foi feito como resultado de afirmações. Durante a recessão de 1958, a pedidos, eu dei um curso sobre as leis mentais e espirituais da prosperidade. As pessoas no meu ministério foram tão ajudadas com isso que pediram que eu preparasse o material do curso na forma de um livro. Como eu nunca havia escrito um livro, senti que não tinha tempo nem talento para iniciar tal projeto e simplesmente disse não. De qualquer forma, um bom homem de negócios desse curso de prosperidade sentiu tão fortemente que eu deveria escrever tal livro que se ofereceu para encontrar comigo por 1 hora todas as manhãs em uma sala de oração da igreja, para que orássemos afirmativamente sobre isso. Quando nós estávamos começando a fazer afirmações, eu não tinha nem um livro, nem um título, nem uma editora, nem nenhuma experiência com tal tarefa, de modo que isso parecia um projeto fantástico de oração. No entanto, à medida que nós começamos a usar decretos diariamente, todo o formato do livro se mostrou para mim oração, até os capítulos e títulos. Conforme nós orávamos pelo nome do livro, um corretor de fundos públicos desse curso de prosperidade sugeriu o título apropriado: As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Então, nós precisávamos de uma editora. Sob as circunstâncias, parecia absurdo que eu pudesse estourar. Era uma escritora desconhecida. Mas como nós estávamos orando afirmativamente, decretando a indicação de uma boa editora, uma coisa incrível aconteceu. Um homem de negócios, relações públicas, que tinha sido ajudado pelas instruções do meu curso, foi até meu escritório um dia e disse: Seu curso de prosperidade tem ajudado tanto a mim e aos meus negócios que eu quero fazer alguma coisa por você. O que eu posso fazer? Quando expliquei sobre o meu projeto de escrever, ele exclamou: Eu tenho um amigo em Nova York que é um agente literário muito conhecido. De modo geral, ele não aceita contato com escritores desconhecidos, mas eu pedirei a ele para que represente você. O resultado foi que eu logo tive um agente e uma editora. Dessa forma, o título e a editora vieram depois que o poder do decreto foi empregado. Nós estávamos afirmando que eu teria tempo para escrever o livro no meio de uma agenda cheia de trabalhos na igreja, e de alguma forma o livro foi escrito à noite e em outros momentos. As orações de afirmação fizeram um trabalho completo de providenciar tudo o que eu necessitava para lançar meu livro até a impressão. O único contato ou influência que eu tinha como uma escritora desconhecida era o contato ou influência da oração de afirmação.
A oração de decreto é o único contato ou influência que você precisa para ter suas orações respondidas. A oração começa com palavras. Talvez você esteja perguntando, mas por que simplesmente falar palavras tem algum poder espiritual? A oração não é mais que simples palavras? Sim, a oração é mais do que palavras, mas a oração começa e termina com palavras. Como as grandes religiões do mundo sempre souberam, a palavra é Deus em ação. No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e sem ele, a palavra, nada se fez do que foi feito, explicou o místico João. João 1:3. A palavra é dinâmica porque é criativa. A fala é o sopro de Deus porque ela cria. Nada é mais vivo com poder, nada tem mais poder criativo do que palavras afirmativas. Isso é verdadeiro porque as palavras verdadeiras têm vida, inteligência e conteúdo nelas, que são liberadas através do decreto. O motivo pelo qual a oração de afirmação tem sido usada por todas as civilizações e culturas, do início até o tempo presente, é porque o cérebro, através dos tempos, tem sabido que a palavra tem poder criativo. A palavra verdadeira é mais incisiva do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4:12. E rapidamente corta de lado a lado a negação e a dissolve. Através disso, as graças são liberadas. As escrituras dos hindus indicam que se o homem fala ou age com um pensamento maléfico, a dor virá sobre ele. Se o homem fala ou age com pensamentos afirmativos e puros, a felicidade virá sobre ele. A história da criação egípcia enfatiza o poder das palavras de afirmação na criação, do mesmo modo como nossa própria história da criação, o Gênesis. Foi o Deus do Egito que fez o mundo, falando em sua existência, da qual fluiu de sua boca acontecimentos, dos quais ele falou que iriam acontecer. Os gregos disseram que o mundo é cheio de poderes cósmicos. Na Índia, a palavra de afirmação falada é considerada o poder mais importante do mundo. Por muito tempo, os chineses têm acreditado que as palavras são tão poderosas que nenhum papel contendo palavras escritas deveria ser destruído, pois cada um tem o seu valor. Os poderosos resultados da afirmação. Um dos papas do início da igreja cristã decidiu, quando ele era somente um garotinho trabalhando nos campos, que iria se tornar papa de Roma. À medida que ele afirmou isso, liberou o mais dinâmico poder criativo existente, que então deu forma às circunstâncias e eventos que fizeram que esse garoto da fazenda se tornasse papa, conforme ele tinha dito que queria. Um pequeno garoto grego, filho de um fornecedor de frutas, se perguntava como uma criança como ele poderia fazer alguma coisa em sua vida, e ascendeu de filha de um fornecedor de frutas a um amigo de Sócrates. Um dos primeiros poetas romanos foi filho de um padeiro. Ele elevou seu pensamento tão alto em afirmações de graça que se tornou um grande poeta e autor dramático, e os romanos prestavam a ele a mesma reverência que prestavam aos imperadores. Havia ainda um escravo grego que era doente e deformado, mas através da afirmação foi retirado do cativeiro da escravidão de um cruel senhor e se tornou uma companhia honrada de nobres e princesas. O filósofo escocês Thomas Carlyle disse que se você proclama a liberdade do seu cativeiro, esse cativeiro desaparecerá e você pode se manter seguro a cada momento de graça. Ele prometeu que através da afirmação você se livra de doenças. À medida que você continua confirmando as graças, você verá como se relacionará muito melhor com as pessoas que anteriormente pareciam ser difíceis. Conforme você persiste na afirmação, notará que a sua disposição logo melhora e logo você prosperará. Muitas coisas que anteriormente machucariam você agirão a seu favor.
A oração de afirmação está dentre as formas mais simples e poderosas oferecidas para a humanidade para melhorar e mudar a vida das pessoas. Esse é o porquê das pessoas em todas as idades terem conhecido e usado orações de decreto. Por que a oração verbal é necessária? Muitas pessoas ficam frustradas em orar porque elas tentam orar silenciosamente através da meditação e do silêncio, como descrito na parte 2, enquanto inicialmente não relaxaram, não dissolveram seus medos através da oração de proteção e nem falaram decretos afirmativos. Se você não aprende a fazer primeiro a oração de relaxamento, a oração de proteção e a oração de afirmação, você não pode possivelmente pular essas fases e aprender como orar de modo mais profundo com outros tipos espirituais de oração, como a meditação, o silêncio e a realização. Aquelas pessoas que sinceramente buscam por atalhos na oração, algumas vezes se tornam desencorajadas porque tentam controlar a fase mais profunda quando ainda não aprenderam os primeiros tipos básicos de oração, os quais incluem a palavra falada do decreto. Eles estão tentando obter os seus mestrados em decreto da oração, quando ainda não aprenderam as fases do jardim da infância. Não subestime a oração de relaxamento, a oração de proteção e a oração de decreto. Essas fases verbais devem vir primeiro no desenvolvimento da oração. Orações verbais, tais como oração de purificação e decreto, quebram todos os tipos de padrões de pensamento negativo em sua mente consciente e subconsciente. São esses velhos padrões de pensamento negativo, de desarmonia, falta de perdão, ressentimentos, temores, inveja, ciúme e condenação que têm barrado suas graças e que têm impedido que você esteja apto a orar de uma forma mais profunda. Palavras transparentes faladas jogam fora esses padrões de pensamento negativos que têm enchido sua mente e suas emoções. Quando esses padrões são jogados fora de modo transparente e sua mente e suas emoções se tornam limpas, então você pode orar de uma forma mais profunda através da meditação, do silêncio e da percepção. Mas existem camadas e camadas de pensamentos em sua mente e emoções que devem ser limpas inicialmente, antes que você possa orar mais profundamente. Os antigos acreditavam que o homem tinha 7 densidades ou camadas mentais que constantemente precisavam ser limpas de pensamentos negativos, convidando para que suas orações sejam respondidas. As palavras verbais, as orações verbais, que frequentemente parecem ser mais mentais que espirituais, são uma das coisas que podem limpar essas camadas de pensamentos negativos, mandando-os para fora do extrato emocional e mental humano. É somente depois de tal purificação mental e emocional que as orações dos homens podem ser respondidas. O valor psicológico da oração verbal. A psicologia, assim como a religião, concorda que você deve usar muitas orações verbais. Os psicólogos insistem que a palavra falada tem mais poder sugestivo e que alcança mais facilmente e melhora os níveis psíquicos mais profundos da mente do que pensamento meramente não articulado. Os psicólogos insistem que a oração verbal é muito poderosa para a purificação e melhoria da mente e emoções, porque eles descobriram que nossos centros da fala estão intimamente conectados com nossa vida mental. Deste modo, quando você fala boas palavras, melhora sua vida mental. Os primeiros cristãos, bem como os cristãos místicos da Idade Média, que eram especialistas em oração, insistiam que algumas orações locais deveriam ser introduzidas na vida diária, mesmo das almas mais contemplativas e silenciosas. Eles diziam que o uso de decretos elevados de oração não é e não deve significar abrir mão ou se abandonar totalmente às fases mais inferiores da oração verbal. Os primeiros cristãos místicos apontam repetidamente em seus escritos, a partir das suas próprias e profundas experiências de orações, que tanto a saúde na sua vida espiritual
como na sua vida mental, dependem muito da variedade na sua vida de oração. Então, você nunca deve ter medo de variar na sua oração. Você nunca deveria sentir que está perdendo a sua espiritualidade se você se perceber usando orações verbais depois de ter aprendido como praticar meditação e silêncio. Santa Teresa, São João da Cruz e outros insistiam que para o seu próprio equilíbrio espiritual, você deve constantemente se voltar à oração de afirmação. Existem oradores neuróticos que insistem que eles têm que abandonar a oração verbal. Eles sentem que a oração de decreto é simples demais para eles. Invariavelmente, tais indivíduos distorcem o real significado, se tornando confusos, preocupados e desequilibrados à medida em que tentam demonstrar serem avançados, praticando somente a meditação e o silêncio. Frequentemente, eles acabam tendo obsessões psíquicas e outros problemas psicológicos, porque eles não equilibraram a vida de oração. Através da variação de oração, você abre sua alma para a renovação de novas áreas de desenvolvimento espiritual. Grandes especialistas em oração cristã sempre começam com a oração vocal, um instrumento mais direto e poderoso de sugestão que regula os níveis psíquicos da alma. Eles então progridem para a meditação, para o silêncio e para os níveis mais profundos de oração. A oração verbal é totalmente poderosa no começo do seu desenvolvimento de oração e mais tarde também. Nunca abandone a oração verbal de decreto. Há uma teoria que de cada 15 minutos de estudo espiritual, 5 deveriam ser de afirmação para haver o equilíbrio. Estudos ajudam você a saber sobre a verdade. A afirmação ajuda você a liberar isso. A oração verbal traz rapidamente ajuda financeira. Qualquer um pode orar, qualquer um pode obter resultados, desde que ouse fazer as orações de decreto. Isso é verdadeiro porque o poder da oração é centralizado na base da linguagem. A morte e a vida dependem da linguagem, explicou Salomão nos Provérbios. Provérbios 18, 21. Devido ao poder da oração se centralizar na base da língua, os antigos acreditavam que a palavra deveria ser testada e experimentada antes de se tornar poderosa, que não é suficiente somente dizer uma afirmação, mas que você deve saborear seus decretos. Tome por um momento umas poucas palavras, então mastigue, assimile e pense sobre elas. Engula, digira e medite sobre elas. As palavras então se tornam alimentos e se internalizam em você como resultados. João 1,14. Falar repetidamente palavras de vida, saúde, prosperidade, sucesso, felicidade e paz libertam uma vibração atômica. Aquelas palavras então se movem de uma forma etérea para criar as condições descritas acima pela inteligência onipresente do universo. A afirmação é um método de oração simples e fácil, e é um poder que está à nossa mão e que qualquer um pode usar para produzir resultados satisfatórios. Uma lojista na Inglaterra subitamente se encontrou em medonhas circunstâncias financeiras. Devia uma considerável quantia de dinheiro ao proprietário do terreno. O dono hipotecário dessa propriedade morrera e seus herdeiros queriam ajustar as contas. Então eles a notificaram que ela deveria saldar seus débitos ou vender o negócio. Ela queria segurar sua propriedade, mas não tinha dinheiro suficiente. Fazendo orações de afirmação e afirmando suas graças, ela começou dizendo: todas as portas financeiras estão abertas para mim. Todos os canais financeiros estão livres para mim. A substância divina apropriadamente agora se manifesta para mim. Todas as portas financeiras estão abertas para mim. Todos os canais financeiros estão livres para mim. A substância divina apropriadamente agora se manifesta para mim. À medida que ela continuou em orações afirmativas, na 8ª hora, um estranho chegou à sua loja. Enquanto ele olhava as mercadorias,
Eles conversaram. A conversa revelou que era um gerente de banco. Embora o banco dele tivesse recusado um empréstimo, esse gerente ofereceu o serviço do banco para cobrir as necessidades financeiras dela. Desse modo, foi aberta diretamente uma saída financeira, mas somente depois que ela decretou isso, verbalmente e definitivamente. Fale suas orações de decreto verbalmente, de modo etéreo, em intervalos regulares diariamente. À medida que você faz isso, suas palavras afirmativas faladas se movem na substância do universo, ativando uma vibração atômica, criando suas graças nos resultados definitivos e manifestando isso visivelmente para você. Você literalmente libera energia atômica através de decretos de graças faladas. Phillips Brooks uma vez disse: orar não é suplicar a um Deus relutante, mas é abrir-se e estar disposto a receber as graças divinas. A oração afirmativa ajuda você a fazer exatamente isso. Abrir sua mente e coração às graças de Deus para mostrar a você quão infinitas são suas bênçãos. Emerson descreveu Deus como uma vasta afirmação, e ele descreveu a oração como Deus no homem pronunciando a realização das suas graças. Uma poderosa técnica de oração é afirmar para cada experiência da vida, positiva ou negativa: eu pronunciei essa graça. Eu pronunciei essa graça. Tipos poderosos de afirmação. Quase todos os meus livros estão cheios de orações de decreto. Durante muitos anos eu tenho observado que existem certos tipos de orações de afirmação que apresentam resultados mais poderosos. Primeiro, a oração de conversação direta com Deus. Você pode ficar impressionado com a rapidez com a qual as suas orações serão respondidas quando você trata Deus como um pai amoroso e fala diretamente com ele. Por exemplo, converse com Deus sobre as graças que você quer na sua vida. Robert Collier descreveu esse processo simples no seu livro Riches Within Your Reach. Comece com o que você tem e sugira a ele a cada dia que você deseja ficar mais forte, mais saudável, mais próspero e mais feliz. Converse com ele como se conversa com um próspero e amoroso pai, descrevendo as melhorias que você gostaria de ver nos seus negócios, a admirável obra que você tem na sua mente, o mais importante trabalho que você gostaria de estar fazendo, a casa mais adorável e as recompensas mais ricas. Converse então durante 10 minutos a cada dia, quando você estiver sozinho com ele. Você ficará impressionado como ele ajudará você a realizar suas sugestões. Não se preocupe sobre como ele irá trazer as condições ideais para que seus desejos sejam realizados. Somente converse com ele confidentemente, serenamente, felizmente, e então deixe o resto com ele. A pessoa que ora com fé dessa forma é certamente bem-sucedida, porque ela está se sintonizando com a força mais poderosa do universo. Esse método de oração é uma forma simples de executar a promessa de Jesus. Tudo o que pedirdes com fé na oração será recebido. Mateus 21, 22. Muitas pessoas não têm empregado o poder da oração porque eles têm a falsa ideia de que é errado orar para pedir coisas. Jesus não disse que orar para pedir coisas é a única forma de oração, ou a mais elevada forma de oração, quando ele fez essa promessa, mas ele sabia que se você inicialmente orar por coisas, aprenderá o poder da oração e que ela significa a comunhão com Deus e suas graças. É certo e justo que você ore por coisas se você delas precisa. Você está vivendo em um rico universo criado por Deus e deseja satisfazer todas as suas necessidades. Dentre as figuras bíblicas que oram definitivamente por coisas e que as recebem estão Abraão, Daniel, Davi, Elias, Josué, Moisés, Neemias, Sansão e Salomão. Em várias ocasiões, Jesus orou por coisas e elas se manifestaram. Se você está em dúvida se deve orar
se deve orar por uma certa coisa ou não, faça você mesmo as 3 perguntas. Primeiro, isto é espiritualmente correto? Se eu conseguir o que desejo, posso magoar alguém com isso? Isso seria um motivo de preocupação? Existe um ditado: a graça de um é a graça de todos. Segundo, você realmente quer o que está pedindo à medida que está disposto a aceitar as responsabilidades em trazer isso? Novas graças sempre trazem novas responsabilidades e mudanças. Terceiro, você está disposto, se necessário, a abrir mão de alguma coisa que tem agora para liberar o caminho para as graças que você deseja? Emerson diz que para tudo que você ganha, alguma coisa você perde. Você nunca está errado quando ora por coisa ou ora por resultados divinos. Segundo, a oração do pedido. Às vezes, o homem está inclinado a decidir pessoalmente o que ele quer. Então, formula uma afirmação para conseguir isso e, através do uso de decreto, tenta forçar Deus para que realize seus desejos. Brigar e disputar frequentemente resulta em atraso, desapontamento, barreiras e obstáculos que podem impedir a resposta. De qualquer forma, a oração de pedido simplesmente pede a Deus pelo que você deseja, sabendo que você não tentou forçá-lo a dar o que quer, porque aquilo era na verdade Deus em você, desejando isso para você em primeiro lugar. Você não pode pedir nada que já não tenha sido dado a você em um plano invisível. A simples oração do pedido anula o tempo e o espaço entre você e a resposta. Frequentemente diga somente: isso ou algo melhor, Pai. Deixe que as tuas ilimitadas graças apareçam. Isso ou algo melhor, Pai. Deixe que as tuas ilimitadas graças apareçam. Isso é tudo que é necessário para obter o resultado. Outros resultados que você tem em mente ou ainda muito melhores do que esperava. Lembre-se sempre que se não for da vontade de Deus que você experimente os desejos profundos do seu coração, então você não deveria os haver desejado. Eles em breve passarão, enquanto os desejos profundos da sua alma persistem. Procure se libertar. A palavra desejo significa vindo do Pai. Se Deus não quer que você seja feliz e tenha sucesso, você não alcançará felicidade nem sucesso. Não importa o que você faça, não importa quanto você tentou, independentemente de quanto se esforce para obter o sucesso, você falhará se Deus não quiser que tenha sucesso. Terceiro, a oração do pedido por uma orientação direta. Se você não sabe o que deve pedir, ore por orientação. Diga: Pai, qual é a verdade sobre isso? Torne a verdade sobre essa situação tão clara e objetiva que eu não possa cometer erros. As pessoas da Bíblia chamavam isso de pedir por um sinal. Elas frequentemente pediam a Deus para dar a eles um sinal como forma de resposta às suas orações. Você também pode pedir. Décadas atrás, enquanto eu dirigia de Missouri para minha casa no estado da Carolina do Norte, parei um pouco em um restaurante rústico nas montanhas do Tennessee. Quando sentei, cansada da viagem e aguardando minha refeição, estava preocupada se deveria aceitar a oferta de um emprego em Birmingham, no Alabama. Por algum tempo, ponderei calmamente todos os aspectos da situação. Foi o tempo que gastei para tomar uma decisão. Havia importantes considerações financeiras envolvidas que afetariam a mim e ao meu filho pequeno. Logicamente, não parecia ser a coisa certa a fazer, mas intuitivamente eu sentia fortemente que isso poderia ser um grande passo em uma direção correta. Finalmente, o pensamento veio. Você não tem que tentar calcular essa ou outra razão em um nível humano. Somente peça por uma orientação, pedindo por um sinal, e então faça o que tem que ser feito. A você será mostrado o que fazer. E então eu calmamente pensei: Pai, o que há de verdade sobre esse emprego? Eu devo fazer isso ou não? Faça com que sua orientação seja tão clara que eu não possa errar sobre isso.
À medida que relaxei e tive consciência do que acontecia ao meu redor, eu subitamente percebi que estava tocando uma música de fundo e o refrão dizia: começando no Alabama. Essa música levou-me ao ministério da minha primeira igreja, no Alabama. Muitas vezes ao dia eu orei em voz alta: Pai, ajuda-me. Ou, Pai, qual é a verdade sobre isso? Ou, Pai, dê-me uma luz. Ou, Pai, o que você quer que eu faça sobre isso? Ou, Pai, qual é a resposta? Qual é a sua orientação? Quais são suas graças nessa situação? Ou, Pai, se você me ama, mostra-me. E frequentemente essas orações diretas por orientação produziram resultados rápidos. Você deve fazer isso. Você deve fazer disso uma prática para pedir a Deus sobre qualquer coisa que o preocupa, para encontrar um lugar para estacionar em uma rua lotada ou para conseguir uma consulta com uma pessoa muito ocupada, mas que você precisa encontrar. O místico francês do século XVII, irmão Lawrence, chamou esse método de oração de praticando a presença de Deus. Isso certamente é a forma mais prazerosa e fácil de se viver. Quando Salomão pediu por inteligência para discernir entre a verdade e a mentira, estava pedindo por orientação, e esta orientação trouxe a ele, adicionalmente, todas as graças da vida. Paulo indicou o poder de simplesmente pedir por orientação e inteligência para alcançar a vida bem-sucedida quando prometeu: se há algum de vós falta a sabedoria, peça a Deus, ela lhe será dada. Tiago 1,5. No seu livro The Healing Gifts of the Spirit, Agnes Sandford enfatizou a importância da oração pedindo por orientação ou inteligência. Ela relata como estava uma vez desabilitada para ser um canal de cura para alguém, porque inicialmente não pediu por inteligência para saber o que fazer. O decreto por orientação ou inteligência sempre permitiu que as suas orações fossem respondidas, e ela sempre as ouviu. George Fox, fundador dos Quakers, escreveu em seu jornal sobre como se enganou quando não seguiu as orientações definitivas que lhe eram dadas. Mais tarde, quando ele percebeu seu erro e se esforçou para seguir a orientação, sua sorte mudou. Fim da metade do capítulo 6. Continuaremos na próxima gravação a leitura do livro. Gratidão.